Haja luz na vida de todos. Tudo bem? Vamos à oração do cair da tarde, nesse final de tarde, de domingo, início de noite. Vamos unir a nossa fé. Hoje pela manhã nós comentamos sobre 3 mulheres com 3 atitudes que diferenciavam uma das outras. A mulher samaritana, que bebeu da água que o nosso Senhor Jesus lhe ofereceu, depois de 6 relacionamentos que não deram certo, mas uma escolha que ela fez mudou toda aquela situação. Falamos de Marta e da sua irmã Maria. Marta, que segundo a Bíblia, o nosso Senhor disse para ela: por que andas ansiosa, preocupada, inquieta com muitas coisas? Uma só coisa é necessária. E Maria, que era uma mulher extremamente introvertida, mas ao mesmo tempo muito comprometida também com a fé. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Marta, ela tinha o seu valor, tanto quanto Maria. Apesar de ser uma mulher preocupada, uma mulher que estava inquieta com tantas coisas, principalmente em querer servir a Jesus, mas era uma mulher sincera. Mas era uma mulher que deu toda a demonstração de preocupação de servir a Cristo, de fazer o melhor, mesmo que depois ela se colocasse aos seus pés, como sua irmã Maria, para ouvir o que ele tinha a dizer. A preocupação, a ansiedade é algo tão presente nos dias atuais na vida de qualquer ser humano. Nós ficamos inquietos, nós ficamos muitas vezes ansiosos, ficamos preocupados com uma infinidade de responsabilidades ou de coisas que precisam serem resolvidas e que estão pendentes e que precisam de uma solução. Mas isso não pode, de maneira alguma, impedir que você mantenha o seu foco e a sua fé em condições de resolver todas essas situações. Quando nós deixamos de beber da fonte, quando nós deixamos de beber da palavra da fé, nós perdemos a confiança em Deus e, consequentemente, ficamos tão apreensivos, angustiados e desassossegados que não queremos parar para dar crédito à fé, que vai nos dar a saída para a solução do problema, e, consequentemente, nós vamos atrelando, acumulando, somando um problema após outro. É como diz a Bíblia, um abismo chamando o outro abismo. O desespero de querer resolver o problema, como a mulher samaritana, só fez ela aumentar mais ainda a intensidade do problema. O fato de Marta, naquele momento, estar tão preocupada de resolver tantas coisas, não conseguia fazer ela entender que naquele momento o mais importante era parar para ouvir a Deus. E o fato de Maria estar talvez parada, fixa apenas em ouvir, não deu a ela entender que ela precisava ajudar a sua irmã naquele momento a compartilhar um pouco do serviço e a dedicação de servir bem a Jesus. Nós temos que ter equilíbrio e aprender que temos que ter um pouco de cada coisa. Nós temos que ter tempo para buscar a Deus, mas sem deixar também de nos preocupar com os problemas que estão pendentes e que precisam de uma solução. Como resolver o problema das 3 situações, dessas 3 mulheres aqui mencionando? É simplesmente ter equilíbrio. A fé não impede que eu busque a Deus, que eu recorra à fé, a palavra, a oração, a dependência de Deus, mas que também não me deixa acomodado passivo para buscar a solução dos problemas que eu tenho. Então, quando a pessoa entende que a fé é equilíbrio, que nós temos que ter um pouco de razão e um pouco de emoção. Não podemos ser só razão, não podemos ser só emoção. Quando há equilíbrio da fé, nós conseguimos equilibrar as situações e, consequentemente, termos condições de resolvermos toda e qualquer situação que nos confronta, que se coloca diante de nós. Por isso eu quero, nesse momento, falar com Deus em seu favor. Você que está, talvez, diante de uma situação, mas está passivo, introspectivo, e que muitas vezes confia em Deus, tem um conhecimento da palavra, mas fica ali esperando que Ele faça o que Ele não pode, e que depende muito mais de você, numa atitude que você toma, para que você não fique diante dessa situação sem solução alguma.
mas que você tem um pouco de Marta. Pouco esse que faz com que você, sim, reconheça a necessidade do problema, entenda a situação que você está, mas que você também tem que ter equilíbrio para buscar a solução do problema sem deixar de buscar a Deus. Viva a sua fé de forma equilibrada, para que assim você tenha a solução, a saída para toda e qualquer situação. Vamos unir a nossa fé e vamos fazer como aquela mulher samaritana fez. Ela bebeu da água, depois de ter resolvido o seu problema, ela compartilhou a solução para que outros também bebessem da mesma água da fonte que ela havia bebido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não podemos ser como Marta somente, ou como Maria, muito menos ser como a mulher samaritana. Temos que ter um pouco, dosar um pouco de cada uma dessas três mulheres, desses três exemplos. Porque assim nós conseguiremos, Senhor, dosar, nós conseguiremos equilibrar e chegar à solução de toda e qualquer situação. Porque os problemas são inerentes e eles fazem parte da vida de qualquer ser humano, principalmente no mundo atual. Não podemos abrir mão da fé, não podemos deixar de lutar para resolver a situação e também não podemos pensar que podemos resolver tudo independente de Deus, como a mulher samaritana fazia até então. Quando nós bebemos da fé, quando nós nos inclinamos a ouvir a fé, nós conseguimos resolver toda e qualquer situação que nós enfrentamos. Que o Senhor abençoe a todos que neste momento se encontram deprimido, ansioso, preocupado, inquieto, desassossegado, mas que também não consegue ter uma direção, meu Deus, porque só consegue focar no problema e não consegue atrelar o problema à palavra, à oração, à necessidade de recorrer a Ti. Toma todos que participam desta oração. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. O Senhor disse, se o Senhor não edificar uma casa, uma vida, em vão trabalham os que edificam. Quando nós entendemos que dependemos e precisamos de Ti, sem abrir mão daquilo que temos que fazer, ou seja, eu tenho que confiar em Deus, mas eu não posso deixar de confiar que Deus me deu habilidade e capacidade para, atrelado a Ele, eu conseguir resolver toda e qualquer situação. Dá confiança a essa pessoa. Ensina ela, meu Deus, que nós temos que ter uma fé, mas uma fé que saiba dosar a razão com a emoção. Toma todos nas tuas mãos, em nome do Senhor, consagre esse copo com água, todos que participam sejam abençoados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe, tenham todos uma ótima semana. Amanhã, segunda-feira, estaremos às 7h30 da noite, nesta última segunda-feira, do Abre Caminhos, consagrando o sal, para que a pessoa leve o sal consigo e determine, em nome do Senhor, que esses últimos dias do mês de agosto não sejam de desgosto, de insatisfação, de descontentamento, mas que sejam dias, ainda que de lutas, mas sobretudo de vitórias. Porque a fé nos ensina a pensar assim. Não podemos pensar porque cremos em Deus e que as coisas vão ser facilitadas. Mas temos que entender que vivemos num mundo como qualquer outro ser humano. Mas quando lutamos, atrelado à fé, nós conseguimos vencer. 7h30 da noite estaremos juntos, aqui na Avenida Floriano Peixoto, 23, 26, aqui no bairro Aparecida, colado aqui com o centro da cidade de Uberlândia, às 7h30 da noite, entre o Atacadista Martins e também o Supermax, a rede de supermercados. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, siga esse canal. Se você está no nosso canal também no YouTube, inscreva-se nele e acione o sininho. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana. Haja Deus, haja paz, haja luz na vida de todos.